Bom, então, pessoal, como eu falava para vocês, eu queria trabalhar com vocês agora o Agamben, que o Agamben ele avança em certas discussões da biopolítica do Foucault, mas eu acho que se a gente for falar disso, vai muito longe, né? E a gente não vai conseguir terminar a nossa disciplina aqui. Então, eu queria sugerir para vocês a gente pular o Agamben e falar do Mbembe, né? Falar do conceito de necropolítica que já entra na problemática mais contemporânea, já chega mais próximo da contemporaneidade, né? Porque o Agamben ele vai mais longe, o Agamben vai para Roma Antiga, vai para a Idade Média, ou seja, vai para um pouco da história do Ocidente. É um autor super interessante, eu gosto muito do George Agamben. É um autor muito sofisticado, muito erudito, muito bonito, escreve muito bem, assim, tem análises lindíssimas, né? É um pouco complicado também, mas e eu acho que ele tem muitas ressonâncias psicanalíticas, em particular lacanianas, que interessantes, sobre a questão da linguagem também, e da relação entre poder e linguagem, e modos de subjetivação. É um autor muito interessante, mas se a gente fosse entrar aqui no Agamben, a gente terminaria essa última parte, nem entraria no Mbembe, e a gente ainda precisa falar do Mbembe e da questão do antropoceno. Bom, eu falava então sobre a questão do Foucault, né, da questão do racismo, da raça como critério na biopolítica. O critério da raça, né, é um critério que vai permitir que nós sabemos que é mais antigo do que biopolítica. A própria palavra negro vem do português, né? Então, então o negro e o conceito de raça é uma invenção dos brancos, dos europeus, para justificar o tráfico negreiro. Então, é uma coisa que os portugueses, espanhóis, ingleses, enfim, todas as nações europeias praticaram do século XV, XVI até o século XIX. Como eu já falei para vocês, na medida em que o tráfico negreiro foi abolido, e a escravização também, a gente já está, né, no coração de uma sociedade capitalista, século XIX. Uma sociedade capitalista onde os trabalhadores são assalariados. Então, os negros são libertos, né? Mas numa sociedade capitalista, é uma sociedade que não tem mais divisões de escravizados e livres, né? Mas sim uma divisão de classes. Em uma sociedade de divisão de classes, é necessário, então, que você faça uma separação de classes e que possa empurrar certas populações para a classe proletarizada ou subproletarizada e a classe daqueles que são os detentores dos meios de produção. Os detentores do meio de produção são aqueles que sempre foram, né? Os antigos nobres e depois uma burguesia ascendente. Os pobres são, né, aqueles que nunca tiveram os meios de produção, os agricultores europeus e, sobretudo, os negros nas colônias e também alguns nas metrópoles que foram libertados, né? Então, com o fim da escravidão, você produziu a proletarização dos negros, né? E também a justificativa racial, científica, eugênica, né? Para provar cientificamente uma inferioridade dos negros e também para eventualmente controlá-los e matá-los. Então, essa história vai longe, né? E eu acho que o Mbembe ele ajuda a entender melhor essa questão, né? Porque a justificativa da salvar a vida e para salvar a vida você produz a morte gera monstruosidades, né? Como, por exemplo, a guerra às drogas. A guerra às drogas ao longo do século XX até hoje é uma consequência direta do que o Foucault fala da biopolítica. A guerra às drogas é basicamente uma guerra, né, que tem uma desculpa racial, racializante. Quando ela começa na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, na década de 20, era basicamente para controlar as populações negras, populações asiáticas, por exemplo, os chineses que fumavam ópio, os negros e hispânicos que fumavam maconha, e os brancos que usam a droga ocidental, sacralizada, né, abençoada, que é o álcool. Você vê que até o álcool foi proibido no início, né? Teve a lei seca lá nos Estados Unidos, né? Então a guerra às drogas também tem uma coisa que tem a ver com o álcool, que depois, mas aí eles começam a criminalizar todas as outras drogas, as drogas usadas por populações não brancas. Então era uma tentativa do governo norte-americano de que, ao criminalizar as drogas, você tinha um controle sobre o corpo biológico das populações, população negra, população asiática, população árabe, população hispânica.
E aí a polícia pode ir até os bairros dessas populações e pode controlá-las, pode apreendê-las, pode aprisioná-las. E a gente sabe que ao longo do século XX, mais ainda no século XXI, a população carcerária no mundo inteiro só cresceu, e particularmente no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma população carcerária de mais de 2 milhões de pessoas. Né? E os presídios nos Estados Unidos são privados. Muitos presídios são privados. E os prisioneiros são obrigados a trabalhar. Então, a indústria carcerária nos Estados Unidos dá muito lucro. E por isso a guerra às drogas dá muito lucro para muitas empresas. E também permite ao Estado um controle social e político da sociedade. Então, assim, poderíamos ir longe nessa análise, por exemplo, da guerra às drogas, né, como um efeito da biopolítica que tem como eixo central de produção da morte em prol da vida de alguns a raça. Né? Então, para salvar, né, a população branca, você aprisiona, controla e mata as populações negras e as populações não brancas. Então, a guerra às drogas é um exemplo disso, do que Foucault fala de biopolítica. Um autor que aprofunda um pouco isso, né, mas como eu falei, numa perspectiva histórica, é o George Agamben. Só que o George Agamben ele dá um passo para trás. A série dele, enorme, Homo Sacer, é uma tentativa de mostrar que o controle da vida biológica existia desde a Roma Antiga. Que pega a Idade Média, pega o cristianismo, enfim, um autor lindíssimo, maravilhoso, eu gosto muito do Agamben. Mas o autor aí, eu acho que ainda, talvez por estar vivo ainda, a gente ainda não conseguiu entender direito ele, né? Porque ele está produzindo a sua obra, e um autor de fato muito difícil, o Agamben, né? Mas, enfim, a gente vai pular ele aqui. Super recomendo as análises do Agamben, que ele vai seguir o Foucault e a Hannah Arendt para mostrar que o estado de exceção e a biopolítica já existe há muitos séculos. Que é a ideia do homem sagrado, o homem, a vida nua, né? O homem sagrado na Roma Antiga também era a vida matável. Então é o paradoxo, né? O sagrado é aquele que é matável. Então é a vida nua. E ele vai fazer umas análises muito interessantes sobre isso. Bom, mas a ideia de vida nua e de vida matável, né? É a vida que é consagrada por um poder político que diz que uma vida não é qualificada politicamente, ou seja, não é humana, é um animal que, veja, o racismo produz isso, né? Mesmo o racismo científico do século XIX. É como se dissessem que as populações não brancas não são tão humanas, elas são animais. E assim como a gente mata os animais sem culpa, a gente pode matar os corpos humanos dessas raças, né? Sem culpa, né? É diferente, né? Uma vida branca é diferente de uma vida negra, né? Então, é um pouco essa lógica que está subjacente à ideia do racismo, né? Então, eu acho que o Mbembe ele dá outras pistas interessantes para avançar nessa discussão, que o Agamben também coloca em outros termos, a vida nua. Ou seja, a vida matável, a vida que não tem uma vestimenta política. Né? Porque diz o Agamben, todos nós somos vidas nuas, todos nós somos animais. Mas o que torna um humano não matável? É a linguagem e a política que qualifica uma vida. Se a linguagem e a política diz que tal vida não é humana, você é marcado pela linguagem pela cidade e você pode estar exposto ao arbítrio de qualquer um. Você vive num estado de exceção. Então a Agamben vai discutir toda uma ideia do estado de exceção, do campo de concentração, né? Tem obras muito interessantes, uma análise muito interessante sobre isso. Eu acho que o Mbembe é interessante porque o Mbembe, por ser um autor negro e da África, né, do camaronês, ele traz justamente do seu ponto de vista de homem negro, africano, uma perspectiva muito diferente. O Jorge Agamben é italiano, né? Então o italiano adora essa coisa religiosa, analisa a história do cristianismo com brilhantismo, aquela coisa católica. Eu acho interessante também, interessante. Nós também somos por aí também, mas nós também não somos só europeus, nós também somos indígenas, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Nós também somos negros, também viemos da África, né? Então, ver um pouco essa perspectiva de um autor africano, negro, é interessante. É uma perspectiva diferente, que não se tinha até então, né? É um corpo novo, vendo coisas novas e falando coisas diferentes. Então, o Mbembe tem vários livros muito interessantes, né? Brutalismo, que saiu recentemente, né? Políticas da Inimizade.
Ele vai falar um pouco dessa dissolução da política hoje, né? Todos nós viramos inimigos, né, uns dos outros, é uma política da inimizade, a produção disso. Mas eu vou me centrar muito no texto dele, Necropolítica, e no livro dele, Crítica da Razão Negra, que acho que avança alguns pontos do Foucault bem interessantes para pensar. Vocês vejam que nessa parte da tarde eu estou falando sobre o tema da catástrofe, né? Eu sei que pode parecer às vezes um pouco pesado, mas como eu falei, a gente tem que... O trabalho psicanalítico não é fácil também, né? Vocês que são psicanalistas sabem disso, né? Então a gente tem que enfrentar essa catástrofe, né? E que é o nosso próprio modo de vida, né? Hoje, né? Então, assim, se a modernidade é uma produção e uma gestão bionecropolítica da vida e da morte, eu diria que a contemporaneidade, final do século XX, no século XXI, já é uma gestão do extermínio da vida. Acho que o Mbembe e Danovski e Vieira de Castro trazem um pouco essa dimensão, que é a ideia de necropolítica de fim de mundo. Assim. Então, a gente já não está mais numa gestão da vida e da morte. É como se tivesse uma percepção científica, filosófica, histórica, política, econômica, de que isso não tem limite mesmo e não tem como a gente controlar isso. A gente vai até o fim nesse processo econômico-político. E agora a gente vai gestionando o fim do mundo. É meio como está nesse filme que eu já citei para vocês, né? De maneira bem humorada. E o humor é ótimo para a gente lidar com esse paradoxo, lidar com o desespero, né? O filme é muito interessante. Eu vi esse filme 2 vezes, Não Olhe para Cima. A primeira vez que eu vi, eu gargalhei muito, assim. Eu ri o filme inteiro. Eu achei muito engraçado. A segunda vez que eu vi, talvez por ter visto com a minha esposa, não sei, eu não ri nenhuma vez, assim. Eu fiquei chocado o início ao fim do filme, assim. Fiquei... Não consegui rir, assim. É desesperador, né? Então, assim, o filme tem essas duas coisas, né? Ele é muito engraçado, né? E é quase um riso desesperado mesmo, assim, né? Porque é um absurdo, né? O que a gente vê no filme. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito sério, né? Porque é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Pois é, eu ri muito, assim, justamente pelo paradoxo, assim, é muito... várias cenas, né? Porque o Lacan fala isso nesse seminário 11, né? Que o cômico é da ordem do imaginário. Então, a gente vê uma pessoa bem... uma pessoa, digamos assim, de terno e gravata e tal, a pessoa vai, tropeça no chão e cai, é tipo Chaplin, né? Isso é o cômico, né? Ou seja, a gente não esperaria que uma pessoa tão arrumada, aparentemente poderosa, tropeçasse e caísse no chão. Então, eu acho que é isso que é a graça do filme, porque o filme lida com imagens absurdas, imagens absurdas. Assim, é um efeito cômico de que isso não deveria existir, né? E aí a primeira vez que eu vi foi isso, eu achei muito engraçado, foi muito bem feito, né? Foi muito bom. Mas a segunda vez que eu vi, né, eu acho que tem essa dimensão que eu falei, né? Assistir com a esposa, e aí já vi o peso do negócio, né? Porque é isso, é o mundo que a gente vive com as pessoas que a gente ama, né? Então, é isso que tá rolando, né? Então, acho que a contemporaneidade já chegou nesse limiar, né? De gestionar a catástrofe mesmo, assim. Agora a gente não nem doura mais a pílula, é catástrofe mesmo, assim. E como gestionar essa catástrofe, né? Torcer pelo asteroide, ó. Realmente, né? Porque é um pouco isso, né? Assim, esse mundo tem que acabar, né? Agora, esse mundo podia acabar sem acabar com o planeta, né? Que mundo é esse? É um mundo desse poder político, desse poder econômico, enfim, os personagens que aparecem no filme. Né? Esse mundo tem que acabar. Agora, podia não acabar com a vida no planeta, né? Acho que a gente poderia acabar com esse modo de vida. Agora, é complicado, né? Como é que a gente vai acabar com esse modo de vida sem acabar com essas vidas, né? No passado a gente sempre fez isso, né? Guerras civis, revoluções, matar gente. Eu não acho que isso resolva muita coisa, porque você mata alguém e outro ocupa o lugar, né? Você pode matar um grande empresário, mas daqui a pouco tem um filho do grande empresário, tem um concorrente. Então, a morte e o assassinato não vai resolver, né? Como as revoluções do passado pensavam, né? As revoluções do século, até o século XX, né? Revoluções. Ah, vamos fazer uma revolução. Pegar em armas, né? Marighella e tal. Tá, é claro que às vezes no momento de opressão você se revolta, né? Agora a gente compreende isso. Agora pensar que isso daí é uma saída, não acho. Outros vão ocupar esse lugar. Então a gente precisa acabar com esse mundo, a gente precisa de um asteroide que não seja físico, né? Mas um asteroide psíquico, para poder mudar esse mundo, para acabar com esse modo de subjetivação, sem acabar com os corpos.
Agora, precisamos produzir esse acontecimento, ou de repente ele se dá também, né? A pandemia foi uma boa oportunidade para a gente mudar, mas a gente não mudou nada. Eu me recordo que há 2 anos atrás, no início da pandemia, exatamente 2 anos, quando começou a pandemia, foi decretada a pandemia, teve uma discussão no mundo inteiro, inclusive no Brasil, sobre taxação de grandes fortunas. Essa discussão demorou um mês, logo todo mundo esqueceu. Talvez porque o Instagram nos distraiu, né? O Facebook nos distraiu, não sei, a gente começou a fazer lives e tal, e aí a gente esqueceu a discussão. Mas no primeiro mês era assim, taxação de grandes fortunas, desapareceu. 2 anos depois da pandemia, a gente vê pessoas passando fome no planeta inteiro, aumento da miséria e aumento da concentração de renda. E nunca foi feito para a taxação de grandes fortunas. O Thomas Piketty, nesse livro, quer dizer, melhor, no outro livro que ele acabou de lançar agora, que é o Capital e Ideologia, que é um livro imenso que ele lançou, que é um livro mais histórico, né? Ele chega no final do livro, ele tem propostas para o mundo de hoje. Eu achei muito interessante esse livro do Piketty, porque ele é uma análise histórica muito longa, e no final, as últimas 300 páginas, ele traz propostas concretas para o mundo contemporâneo. Uma das propostas do Piketty é imposto de renda de 90% sobre os 10% mais ricos, ou 1% mais rico. Imposto de renda de 90%. De fato, para quem faz parte de 1% da riqueza do planeta, 90% da fortuna deles, eles vão viver ainda muito bem tendo 10%. A grande questão é se eles vão renunciar a esses 90%, ou se a multidão vai conseguir impor isso, né? Enfim, alguma coisa precisamos fazer, né? Bom, vamos avançar aqui, né, no Mbembe, né? Então, o Mbembe, né, no conceito de necropolítica, Vir Negro do Mundo, que ele retoma no final também, vai falar desse negativo da produção da vida no capitalismo, que é um pouco o que a gente está falando, né? O que o Foucault diz, né? Quando a vida se torna parte dos cálculos do poder, os massacres tornam-se vitais. Então, o Mbembe, no início do Necropolítica, ele diz isso, né? Que a filosofia moderna fala muito, né, sobre a soberania, desde Kant, né, se fala isso, né? A soberania, a racionalidade, a autonomia, né? O Kant fala o indivíduo moderno, né? O indivíduo autônomo, aquele que se dá as próprias leis, que as leis não vêm de fora, mas que o indivíduo adulto, maduro, né? Aquele que tem coragem de própria cabeça, é aquele que vai se dar a sua própria lei, vai ter a sua autonomia. E vai criar normas para uma vida livre. Então, isso é bem típico do pensamento, da filosofia moderna, né? A questão que o Mbembe mostra é que essa produção dessa autonomia, dessa racionalidade, dessa soberania, tem um lado negativo, tem uma parte obscura aí. E essa parte obscura, eu comentei com vocês mais cedo, é o próprio espírito de negação dessa racionalidade. Então, é uma coisa que filosoficamente vai longe, né? O Deleuze vai mostrar que isso retoma lá Platão, retoma Aristóteles, que é uma ideia de um pensamento representativo e uma separação, né, entre, por exemplo, espírito e corpo, sendo o espírito superior ao corpo, que domina o corpo, e que nega, né, e que nega o corpo, que nega a vida, né, concreta, né? Então a gente vê que esse espírito de negação, esse espírito de negatividade perpassa grandes autores do pensamento moderno, né? Hegel, que vai falar o tempo todo que o espírito está sempre se negando a si próprio, se dilacerando, né? Em espirais, que ele vai se negando e avança, se negando e avança. Então, a própria cultura ocidental, né, a cultura humana, o espírito humano, ele se nega uma determinada realidade para avançar para uma nova, né? Então, o que produz a afirmação é a negação. O Deleuze vai fazer uma crítica forte a isso, né, do Hegel, né? Vai dizer que no livro dele Nietzsche e Filosofia, ele vai dizer assim, né, que se tenta produzir uma afirmação a partir de duas negações. Então, você precisa de duas negações para produzir uma afirmação. Enquanto em filósofos como Nietzsche não tem isso, né? Não tem negação, né? Negativo. O negativo vem depois. Primeiro vem uma afirmação primordial, e o negativo é aquilo que simplesmente se opõe a tudo aquilo que vai contra a afirmação. Então, primeiro vem a afirmação para depois vir a negação, mas não há uma tríade. Só há dois aspectos: criação e destruição. Afirmação e negação. Mas a negação ela é devedora da afirmação.
Mas isso é contra-hegemônico, né? Nietzsche, Foucault, Deleuze, né? Eles são filósofos marginais, porque a filosofia hegemônica é uma filosofia da negação. Hegel, Heidegger, mesmo Bataille, que foi um autor que influenciou muito Lacan, mesmo o próprio Lacan, se a gente pega o primeiro e o Lacan é clássico, né? A obra do Lacan é muito marcada pelo espírito da negatividade, justamente porque o Lacan adorava esses filósofos da negatividade. Ele adorava Platão, adorava Aristóteles, adorava Hegel, adorava Heidegger, adorava Bataille. Então, todas as vezes, por exemplo, que o Lacan vai falar de real, é sempre em termos negativos. Ou seja, o real é o impossível, o real é aquilo que não se pode representar. Então, é sempre categorias negativas, você nega, subtrai algo do real. Então, o real nunca é afirmado, ou seja, já é uma concepção afirmativa do real. Mas, em geral, quando Lacan fala do real, ele está sempre falando em categorias negativas. Então, quantas ligações serão necessárias para promover uma real afirmação da vida? Né? É uma questão que o Mbembe se coloca no política. E ele vai que esse espírito perpassa, né, esse pensamento, né, europeu, esse pensamento branco. Né? É a luta e o trabalho, né, que é uma coisa que vai marcar muito Hegel, muito Marx também. Né? Então, Marx também, apesar de tudo, tem esse espírito da negatividade. Né? Luta e o trabalho, a negatividade. E o Mbembe se pergunta, né, quais e quantos corpos vão ser destruídos para que o espírito branco finalmente reencontre a paz? Que a história do Ocidente, a história da Europa é uma história de destruição, de desmembramento de corpos, né? Corpos nas Américas, corpos na África, corpos na Ásia. E o Mbembe tem muito essa estética, né? Estética porque é a maneira como ele escreve, né? Ele descreve, né? Corpos destruídos, crânios esmagados, né? Que a gente meio que passa mal lendo o Mbembe, assim. É uma coisa bastante incômoda. Que alguns dizem que deve respeito à Bataille, a um certo estilo de Bataille escrever, mas também eu acho que o Mbembe quer provocar em nós, né? É como o Deleuze diz, né? O pensamento nasce de uma violência, né? Nós somos forçados a pensar, ninguém pensa naturalmente. O pensamento não é natural. O pensamento é uma produção, então a gente tem que ser forçado a pensar. Acho que o Mbembe, quando traz essas descrições de membrados, né? Para a gente pensar, né? Porque não basta só ver na televisão, é necessário que a gente leia isso filosoficamente, né? E provoca muito a gente, né? Incomoda, né? Então é como se o espírito branco, né, o espírito do branco europeu, fosse o espírito sempre em contradição consigo mesmo. E ele precisa negar, destruir tudo para que ele finalmente se reconcilie consigo mesmo. Né? E aí o Mbembe, nesse livro, então, ele vai discutir esse aspecto que o Foucault já dizia, quando ele fala da biopolítica, que a biopolítica, a gestão da vida, produz muita morte. E o Mbembe vai se perguntar, mas será que essa produção da morte já não é um problema de gestão? Será que o capitalismo ele não está, não só hoje, mas há muito tempo, gestionando a morte, produzindo ativamente a morte para produzir a vida de alguns? Então, e aí ele vai para uma coisa bem interessante, né? Que é a plantation. Porque o Foucault vai dizer que, e depois o Agamben vai reforçar isso, né? De que o grande modelo onde a gente vê todos os dispositivos disciplinares e toda a lógica biopolítica funcionando é o campo de concentração. O campo de concentração nazista, por exemplo, é uma espécie de instituição disciplinar e, ao mesmo tempo, é um campo de controle biopolítico, onde populações são controladas ali, você sabe, né? Não só judeus, mas também ciganos, homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais, uma série de populações sobrantes, então populações que não se quer que se misture com a raça ariana, eram aprisionados nos campos de concentração. E na pessoa do campo de concentração, ela trabalhava. Ou seja, ela trabalha, gera manufatura, gera dinheiro lá para os arianos alemães. Né? Até que chega um momento, fim da guerra, que eles veem que é um grande problema gestionar o campo e eles começam a matar. Né? Então isso a gente conhece. Né? Então veja, porque era mais lucrativo, estava difícil gestionar, então você vai matando. Né? Então, você vê a lógica do campo de concentração nazista. Aí o Mbembe se coloca a seguinte questão, fala assim, olha, muito interessante essa análise do Foucault, do Agamben e de vários outros, mas será que eles não estão vendo que esse modelo existe há séculos? Esse modelo é a plantation, esse modelo é as fazendas
no Brasil, nas Américas, na África e na Ásia? Será que eles não estão vendo que isso existe desde o século XV? Então veja a diferença de um ponto de vista não europeu, né? Para colocar uma certa questão. Então, o Mbembe vai dizer que a plantation é um modelo do campo de concentração. Muito antes do campo de concentração nazista já existia a plantation. Então, veja, a gente fala dos crimes dos nazistas, dos milhões de judeus e outras populações que foram mortas nos campos de concentração, mas esquece os milhões de africanos e descendentes que foram mortos em campos de concentração no Brasil, que é a Casa Grande. Então, a Casa Grande, a plantation, ou seja, a monocultura, onde você escraviza centenas, milhares de pessoas e transforma elas em peças trabalhadoras, em máquinas trabalhadoras, e esses corpos não são corpos vivos, não são corpos humanos, não são considerados humanos. Eles são considerados vidas nuas, vidas matáveis, animais. Esse é o modelo total da biopolítica. Mas essas vidas são mortas. Então, é uma gestão da morte. Mas para quê? Para produzir a vida do senhor na Casa Grande, a vida de meia dúzia de brancos. Os impostos, os tributos que se paga para a metrópole europeia. É a produção da vida europeia. Então, a Europa ganhou muito dinheiro e a vida do homem branco europeu e de seus descendentes nas colônias foi muito incrementada. A vida deles melhorou muito em prol da destruição da vida de milhares de pessoas. Então, é interessante, né? Quando a gente vai pensar isso em termos psicanalíticos, né? O nosso recalque, né? Da colônia, o nosso recalque da nossa história colonial, porque mesmo nós aqui na colônia, frequentemente, não pensamos o que foi a história do Brasil, né? Não só o que foi, mas o que é, porque o campo de concentração continua transformado. Saiu a Casa Grande, virou os bairros ricos. Saiu a plantation, virou favela. Mas o controle dessas populações negras, né, e pobres, né, e o extermínio delas continuou, de outras formas. Então o Mbembe vai mostrar isso, né, que o problema da biopolítica é mais antigo, é um problema colonial. Então não é só, como Foucault diz, que é uma questão do século XIX, é uma questão de toda a modernidade. Então a modernidade nasce assim, né, vai dizer o Mbembe no Crítica da Razão Negra. O primeiro capitalismo, que foi o capitalismo do século XV até o século XVIII, XIX, se fundamentou nos corpos negros. Os corpos negros, eles eram as máquinas que produziram a mais-valia do mercado europeu. Então, os corpos negros, eles são máquinas substituíveis. Ele vai dizer peças fungíveis, né? A palavra que o Mbembe gosta muito, né? Peças trocáveis. Então, se o escravo morre, ok, é um prejuízo para o senhor da Casa Grande, porque é caro, né? Um escravo, um escravizado, é caro. Mas, bom, dá para substituir, né? Então, todas as torturas, as sevícias, né, as coisas absurdas que aconteciam no campo de concentração, na plantation, na Casa Grande, nas fazendas, né, evidencia um pouco isso, né, assim, de quanto a vida dos negros, né, são vidas substituíveis. É a vida matável da exploração capitalista, né? Bom, então a gente vê aí, né, essa dimensão colonial, né? E mais ainda, o Mbembe, quando dá esse passo atrás para voltar à colônia, voltar à dimensão da plantation, ele dá um passo atrás, como eu falava, assim como Nietzsche, Foucault fazem, e Deleuze e Guattari também, e muitos outros. Eles dão um passo atrás, mas a partir do presente. Então é do presente que ele se coloca essa questão sobre o passado. Porque, no fundo, o Mbembe quer pensar que no capitalismo contemporâneo já não é mais uma gestão da vida, uma gestão da morte mesmo. Então ele vai falar muito que a política hoje se tornou uma política do terror. É uma política terrorista. De fato, a gente pode pensar isso, assim, né? Porque a segunda metade do século XX a gente viveu muito sobre um horizonte da Guerra Fria. A guerra entre comunismo e capitalismo, leste-oeste, Estados Unidos e União Soviética, né? Com o fim da União Soviética em 91, aquele historiador norte-americano, Francis Fukuyama, chegou a dizer do fim da história. Né? O fim da história e o último homem, que é uma referência a Nietzsche, né? Agora o capitalismo venceu, agora o mundo inteiro é capitalista, agora é neoliberalismo e pós-modernidade, e é isso aí, a história acabou. Só que aí, quando vira o século, no ano 2001, tem o atentado às Torres Gêmeas. E aí vem a política do terror.
mas não pelos terroristas, mas pelo Estado norte-americano, que começou a grampear todo mundo, aumentou os poderes das agências de vigilância, grampeou todos os cidadãos americanos e, posteriormente, grampeou o mundo inteiro, né? Como mostra naquele filme do Oliver Stone, Snowden, que é um filme muito interessante que conta a história real do Edward Snowden, que foi um jovem que trabalhou para o governo norte-americano, que trabalhou na Agência Nacional de Inteligência, que ele criou um programa para grampear os celulares e computadores de todas as pessoas do planeta. Eu achava que isso era impossível, até ver esse filme. Então, essa é a política do terror, né? Então, como eu falava, a vigilância, né? Então, a luz que Foucault diz, né? A luz que vem da modernidade, que se espalha por todos os lados e que quer entrar em todos os redutos, é isso, é a visibilidade absoluta. É como que o Deleuze vai falar da sociedade de controle, só que muito pior, assim. Então, é o terror que os Estados Unidos impõem ao mundo inteiro, mas que todos os Estados nacionais vão começar a gestionar suas populações baseadas no terror. É sempre no medo, medo, medo. Uma série de autores, desde o final do século XX, início do século XXI, já estavam falando que o capitalismo já tinha entrado num período da gestão dos riscos, como Robert Castell, por exemplo, que tem um livro chamado Insegurança Social. Então, o capitalismo já estava gestionando os riscos. Então, a gente vive agora sempre gestionando os riscos. Só que parece que os riscos estão se proliferando, né? Isso gera, nas populações do planeta, uma sensação, como vocês tiveram, né, vendo o filme Não Olhe para Cima, uma sensação de pânico, uma sensação de medo e de pânico permanente, ou seja, a angústia real. Então, assim, é um pânico, é a sensação de pânico. E o capitalismo, então, ele está cada vez mais trabalhando para gerenciar esse pânico. Desde os psicofármacos, que vão então, regular os nossos humores do ponto de vista químico, as drogas ilegais também, porque as drogas ilegais, embora sejam proibidas e tem toda uma guerra às drogas para matar as populações pobres, negras e populações sobrantes, mas também se deixa, né, as drogas circularem pelo planeta, as pessoas usam isso para se regular psiquicamente. Então, o uso das drogas lícitas e ilícitas, o uso do entretenimento, né? Então, o entretenimento de massa cresce, 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 né? Filme de super-herói um atrás do outro, entretenimento barato, ficção barata, né? Tudo para entreter as pessoas para se drogarem, para ficar num estado de drogadição, num estado de chapação. As pessoas vão ficando chapadas, né, diante da realidade. Porque se elas pararem para pensar, elas vão entrar em pânico. E o pânico é o tempo todo disseminado, né, pelo discurso, né? Eu vi aí que a Luciana também escreveu no chat, né, um documentário interessante que é o Dilema das Redes, né? Tem um outro documentário muito interessante sobre essa questão, que é o Privacidade Hackeada, que conta a história de uma mulher que trabalhou para o Facebook, né? Que foi uma grande desenvolvedora de softwares e programas para o Facebook. E assim, não é paranoia das pessoas ou de alguns estudiosos, assim, é real, assim, o Facebook sabe o que está fazendo, né? Sabe que está promovendo vício nas pessoas, que cada like, que cada virada de timeline, isso daí dá respostas cerebrais, assim, isso funciona para o cérebro igual uma droga. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles estão destruindo o laço social dos países. Eles estão jogando, por exemplo, brancos contra negros, estão jogando mulheres contra homens, estão jogando esquerdistas contra direitistas. Isso daí é real, eles estão promovendo isso. Isso não é só uma coisa espontânea, isso é uma coisa produzida, né? Eles estão dissolvendo o laço social mesmo, né? E eles estão fazendo isso porque isso dá poder para eles, né? Então, são grandes empresas que têm mais poder do que estados nacionais inteiros. Então, é a política do terror. É a política do terror. É o controle pelo que o MBM chama de necropoder. E ele vai citando vários exemplos disso no Necropolítica. A Palestina, a situação da Palestina, né? Que é um dos piores campos de concentração a céu aberto, né, da contemporaneidade, na situação do povo palestino. As favelas no mundo inteiro, né? A gente lembra que as favelas do Brasil, do Rio de Janeiro, que são as mais famosas, né? Até porque as favelas cariocas estão ali do lado dos bairros mais ricos, né? Então, os bairros mais ricos convivem com as pessoas mais pobres, né? E é claro, né? Porque os bairros ricos precisam dos trabalhadores, né? Precisam das empregadas domésticas, precisam das babás, né? Que estão ali do lado, inclusive, que descem o morro para depois trabalhar por um salário mínimo na casa dos ricos. Então, as zonas de conflito, né, entre países,
né? A gente está vendo lá na Ucrânia agora uma situação que pode gerar uma guerra, né? Uma zona de conflito. A questão dos refugiados, né, que fogem, seja de guerras, de conflitos, seja de catástrofes climáticas. Então, a gente está vendo milhões de pessoas circulando pelo planeta que são os refugiados. E todas as pesquisas indicam que isso vai crescer muito, né? Alguns chegam a dizer que ao longo do século XX, 1 bilhão de pessoas vão circular como refugiados. Então, é uma situação catastrófica, assim, né? Como uma vez eu vi o Joel Birman comentando isso, né? De que não é mais um êxodo no sentido do êxodo bíblico. A pessoa sai de um país para se tornar imigrante, ir para uma terra melhor. É um êxodo apocalíptico, né? É uma circulação de pessoas pelo planeta que fogem de um lugar péssimo para ir para um lugar ruim. E esse lugar ruim talvez pode se tornar péssimo e vai para um outro. É uma coisa sem saída, né? E a situação que é antiga dos imigrantes também, né? Que cada vez mais os Estados nacionais se fecham na sua horda, na sua identificação de horda, e fecham suas fronteiras com relação à diferença, com relação aos outros que precisam de auxílio humanitário, né? Então é o necropoder, ou seja, o poder da morte mesmo, assim, não é mais a pílula sendo dourada, como na biopolítica, não. Não, agora o capitalismo ele está mais perverso mesmo, assim. E vocês sabem qual é a fórmula da perversão, né? A fórmula da perversão para a psicanálise é eu sei, mas mesmo assim. Então o capitalismo sabe, né? Nós sabemos o que está acontecendo, mas mesmo assim, né? Então a gente sabe que as redes sociais fazem isso, mas mesmo assim, né? É uma situação complicada. Não estou aqui colocando o problema, né? Porque é um problema para todos nós, né? E não é uma questão fácil de resolver, não, né? É bem complexa pelo tamanho, a enormidade da questão, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista planetário, né? Técnico, e da quantidade de pessoas envolvidas também, né? O planeta inteiro, né? E aí o Mbembe, no início da crítica da razão negra, né? Ele vai falar um pouco sobre que o capitalismo hoje está criando o que sobra da vida é uma vida substituível. Então, a vida, então, diante do terror, diante do perigo, da iminência da morte, ela, então, aceita a substituição, aceita qualquer coisa. Daí, por exemplo, as pessoas renunciando aos seus direitos trabalhistas, as pessoas renunciando aos direitos, as pessoas renunciando a tudo, né? Porque eles sabem que se não renunciar, ou eles sabem, ou eles pressentem, ou eles têm medo, né? De que se eles não renunciarem, eles vão ser substituídos por outros. Então a vida vai se tornando substituível, né? Essa ideia do indivíduo fungível, né? Essa ideia do devir negro do mundo, né? Então, Mbembe me diz, né? Todo mundo agora está se tornando como os negros foram no século XVI, XVII, XVIII, aceitando uma vida horrorosa, porque os corpos, né? Os trabalhadores são substituíveis, né? Então, esse é um aspecto, digamos assim, negativo desse devir negro do mundo, né? É um aspecto de fato de opressão de todos, né? Então, aquilo que as populações negras sofreram durante séculos vai se tornar o destino de todos. E vejam, o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países, é um pouco isso. As populações brancas não estão mais aceitando serem tratadas como vidas substituíveis. Por quê? Porque eles nunca foram substituíveis. Eles sempre foram as vidas importantes. Então, quando uma pessoa branca tem que disputar em iguais condições um trabalho com uma pessoa negra, ele começa a se achar injustiçado. Aí vem o suprematismo branco, né? Tentando evitar as mudanças sociais. Então, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil também. O lavajatismo, o impeachment da Dilma, a ascensão do Bolsonaro, nada mais é, né, também do que, como muitos analistas vêm falando, o G.C. Souza, né, que publicou vários livros sobre isso, de uma revolta do sujeito da Casa Grande. Então, é o recalcado colonial que retorna. Então, a Marina tinha perguntado sobre isso, né? Como é que se dá a transmissão de alguma coisa tão antiga? A gente discutiu sobre Jung, né? E Lacan e Freud, né? Então, eu vou muito na linha do Lacan e Freud. Como é que se transmite o legado da Casa Grande? Como é que as pessoas hoje ainda carregam o legado da Casa Grande? Pela educação, né? Daí a gente fala do racismo estrutural, né? Ele é estrutural não porque existe uma mágica que transforma as pessoas brancas, né? Ou mesmo os negros, obviamente, porque os negros internalizam o racismo,
em pessoas racistas, mas é porque isso é difundido pelo discurso, isso é dito nas piadas, isso é dito o tempo todo. Isso está nos livros, isso está em todos os lugares. Está na prática social. A gente vai nos lugares e vai entendendo que lugar de negro não é ali. Muito bem. Na medida que o capitalismo avança, ele não precisa tanto dessas divisões raciais. Então, o capitalismo ele vai se adaptando, ele vai, por exemplo, incluindo, né, que nem a Folha de São Paulo, né? Inclusão de jornalistas negros, treinamento de jornalistas negros. Ó, que legal, que bacana, tem jornalistas negros na Folha de São Paulo. Mas aí o jornalista branco, ele fala assim, caramba, agora eu vou ter que disputar com esse jornalista negro. Poxa, antes a concorrência era bem menor. Aí vem uma reatividade, aí vem um ódio, aí vem um desejo de vingança, né, contra essas mudanças e também contra as pessoas negras, né? Aí teve um antropólogo agora que escreveu na Folha de São Paulo, Antônio Risério, que falou de um suprematismo negro, né? Racismo reverso, exatamente. Que gerou uma polêmica danada de uma semana para cá na Folha de São Paulo, né? O que é isso? É o que uma série de analistas, como a Wendy Brown, que é a companheira da Judith Butler, a Wendy Brown, uma cientista social norte-americana, fala de um ressentimento da população branca norte-americana, brasileira, né? Então, e vem como ódio, né? Vem como ódio. Então, aí você vê que, bom, e aí é muito louco, né? Porque o capitalismo se aproveita dessas coisas, as redes sociais, para gerar ainda mais conflito. Isso, para reverberar esses conflitos, né? E para quê? Para gestionar esse conflito. Muita gente comentou isso, né? Essa polêmica na Folha de São Paulo gerou o quê? Dinheiro para a Folha de São Paulo. Todo mundo lá ficou lendo, acompanhando os artigos, o debate. E isso gerou likes e curtidas. E as pessoas foram ler mais a Folha por causa dessa polêmica. Então veja que a guerra dá lucro. Gerar a guerra dá bastante lucro. Agora, de fato, é uma questão do inconsciente, assim, né? É uma discussão longa que a gente pode voltar amanhã, né? A gente vai voltar amanhã com certeza sobre esse tema, né? Da clínica do trauma, né? Então, seja o trauma das populações negras, seja o trauma hoje, ou medo, ou pânico das populações brancas, de que o mundo branco acabou, né? De certa maneira, porque eles vão ter que renunciar aos seus privilégios, porque, bem, a história avança, né? E aí os brancos não aceitam mais isso. E aí vem o ressentimento, como diz a Wendy Brown, né? A Wendy Brown chega a dizer uma coisa bem forte, né? Sim, posso compartilhar, sim. Posso mandar, vou ver se eu mando para a Luciana e a Luciana compartilha com vocês, pode ser? Então, a Wendy Brown diz uma frase forte, né, num livro dela, diz assim, nenhum futuro para os homens brancos. Quando ela diz isso, ela não está desejando nenhum futuro. Ela está dizendo que os homens brancos sentem que não há futuro para eles. Se no passado eles tinham um futuro glorioso, agora a situação deles é mais complicada. Isso gera, né, pânico, medo. É o terror, é a política do terror. Bom, para concluir, né, então, é essa sensação do devir negro do mundo, né? Então, todo mundo vai se tornar escravizado nesse capitalismo do terror, nesse capitalismo necropolítico. Bom, aí o Mbembe, no final do livro dele, ele vai falar de um devir negro positivo, que é bem bonito, assim. Ele vai falar do resgate da negritude, né? Da África, que é um continente enorme, que tem muito futuro, né? Por exemplo, um país como a Nigéria, segundo algumas pesquisas, vai se tornar a quinta economia do mundo em algumas décadas. É um país muito desenvolvido e que vai se desenvolver bastante, né? De fato, o século XXI vai mostrar um pouco isso, a emergência de várias outras economias. A gente já está vendo a China, que vai passar os Estados Unidos, a Índia. O Brasil estava nessa esfera, mas a Casa Grande brasileira atrapalhou um pouco isso, né? Esse desenvolvimento econômico do Brasil. Mas o Brasil estava um pouco indo nessa linha, né? Porque imagina, né? Riqueza para todos, a melhor riqueza é só para alguns, né? Mas, assim, a situação econômico-política do planeta está mudando, vai mudar, né? E o MBM traz um pouco esses elementos da África, que é bem interessante. Ele vai falar de uma outra humanidade, né? E aí ele vai mostrar um espírito que a gente conhece pouco, que é o espírito dos pretos, o espírito da África, que, aliás, se planetizou, né? É um espírito diferente, um espírito que tem a ver com o corpo, que é um espírito de não negação, um espírito de não negação do corpo e dos afetos, para começar, de não recalcamento, né, também, né? Porque o espírito negro, as religiões, por exemplo, africanas, a ambivalência do amor e do ódio amor e ódio sempre foi suportado, né? Os orixás são bons e maus, né?
Eles não precisam recalcar a sua animalidade, eles não precisam recalcar o seu aspecto agressivo. Eles são. E é isso mesmo, não tem problema de ser assim. Então, é um espírito diferente do espírito branco, que talvez, né, sem sombra de dúvida, o espírito europeu, né, branco, precisa aprender um pouco com esse espírito preto. Assim como o espírito vermelho, o espírito indígena, que a gente vai falar amanhã, né, com a partir do Débora Danovski e do Vero de Castro, o antropoceno. Então, talvez a gente possa pensar, aprendendo com os pretos da África, mas do mundo todo, um espírito diferente. Porque é isso, né, pessoal? Essa ideia de suprematismo negro é uma falácia completa. Não vou nem perder meu tempo falando sobre isso. Porque os negros não querem vingança. Quem sofreu violência ao longo de milênios, as mulheres não querem vingança contra os homens, né? Porque se as mulheres quisessem vingança, as mulheres estavam espancando os homens em casa. Não é o caso. Estuprando os homens. As mulheres não querem fazer isso. Os negros não querem vingança contra os brancos, eles não vão pendurar os brancos numa árvore enforcados, como os brancos faziam com os negros. Eles não vão levar os brancos para o Pelourinho. Eles não querem justiça. O meu ato falha, né? Eles não querem justiça, eles querem equidade. Né? Mas é o que eu queria dizer, que eles não querem vingança. Né? De fato, eles não querem vingança. Mas talvez, como o meu ato falho mostra, eles não querem nem justiça, eles querem equidade. O que é equidade? É diferente de justiça. Equidade é dar a cada um o que lhe é devido. Então, significa que é necessária uma política, sim, de reparação. É necessário. Eu fui na Europa, só para concluir uma história pessoal, talvez meio boba, mas assim, eu fui na Europa só uma vez, no início de 2019, e eu fiquei muito assustado de entrar naquelas catedrais na Espanha, cheias de prata. Porque quando eu entrava nas igrejas, nas basílicas na Espanha, e via tudo de prata, eu lembrava das minas de Potosí, na América do Sul. E da história que o Eduardo Galeano conta nas vias abertas da América Latina, nos milhões de indígenas que foram mortos nas minas de Potosí, para simplesmente embelezar uma igreja que hoje em dia é feio pra caramba. Assim. Então, veja, tem que reparar. As vítimas do Holocausto foram reparadas. As vítimas têm que ser reparadas. Então, uma outra humanidade implica isso. Então, a equidade é além da justiça. Não é dar a cada um o que lhe é devido. É dar a cada um o que cada um precisa. E os negros, os indígenas, as mulheres precisam ser reparados, sim. Bom, daí a gente já viu o gancho na aula de amanhã, da gente discutir a questão do trauma com a catástrofe na contemporaneidade. Ou seja, discutir a questão da clínica do trauma nessa situação catastrófica da contemporaneidade. Né? Porque, veja, tem vítimas e vitimizadores. Não é todo mundo igual, não. E é necessário reconhecer isso, né? Por mais difícil que seja. Mas eu também não terminei ainda a parte sobre o antropoceno, né? Que é um ponto importante, que fala um pouco sobre os indígenas, sobre o pensamento indígena, né? A gente vai retomar isso amanhã, tá? Bom, o tempo já acabou, mas se quiserem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Luciana falou do Gattaca, né, que é um filme interessante para falar de eugenia. Tem um outro filme também, Luciana, e também para os demais, que é bem interessante, que é Homo Sapiens 1900. É um filme muito interessante que fala sobre eugenia. Eu acho que é um documentário, na verdade. Se eu não me engano, do Peter Cohen. Filme muito interessante mostrando como é que a eugenia durou bastante tempo, né? A eugenia durou até a década de 60, no século XX, em muitos países, nos Estados Unidos. Então, em geral, a gente pensa a eugenia como uma problemática do nazismo, né? Alemão, do fascismo italiano. Mas a eugenia foi um pensamento que perpassou vários os países democráticos, Estados Unidos, enfim. Esse filme do Peter Cohen é muito interessante. É o mesmo diretor que também fez um documentário sobre o nazismo, que é muito bom, chamado Arquitetura da Destruição, onde ele mostra que o nazismo é um fenômeno, sobretudo, estético. Então, Hitler o nazismo tem uma questão de você destruir o mundo para você reconstruir o mundo com uma nova estética. Né? É bem interessante esses filmes. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. A Luciana falou que no poder soberano temos o deixar viver, fazer morrer, exatamente. E na biopolítica, fazer viver e deixar morrer, exatamente. São os dois imperativos, né, que imperam no poder soberano e no biopoder.
O Gustavo falou sobre o Wilhelm Reich, né, que trabalhou bastante o tema da sexualidade, mas eu perdi um pouco o contexto do que ele falou, né, sobre isso. Você quer comentar, Gustavo, sobre essa que você escreveu aqui? Acho que ele não voltou ainda do intervalo. Bom, pessoal, então, eu queria falar também do Agamben, né, do conceito dele de vida nua. Mas eu acho que pelo tempo, Oi, eu acho que professor. vai É ser o coisa Gustavo demais. aqui. Oi, Gustavo, você escreveu alguma coisa aqui sobre o Reich, só que eu não entendi muito bem, assim, perdi um pouco o contexto do seu comentário. Sim, sim. É, Você Eu quer sou comentar sobre o psicanalista. que você Sim. estava falando do Reich, a relação do Reich com a questão da biopolítica? Eu comentei na questão da sexualidade, né? Eu sou psicanalista e Uhum, estudo a teoria reichiana. E eu acho interessante que o Reich, ele realmente ele não é citado, né? Em vários pontos da psicanálise. E um uhum, dos principais trabalhos dele, né? É a, é a respeito da sexualidade, da função do orgasmo, uhum, do respeito à mulher na sociedade, né? Se fala de vários psicanalistas, mas se esquece de Reich. É isso que eu queria pontuar. uhum. Não, o Até Reich tem... mesmo, até Uhum, mesmo na questão do fascismo, né? Que ele tem um livro clássico, A Psicologia de Massas do Fascismo, que aborda esse tema, né? Do grande pai, do salvador, aquilo tudo que você estava comentando. uhum. Exatamente. Eu acho que a comunidade psicanalítica tem muita resistência ao Reich, né? Porque o Reich, assim como Félix, assim como Jung, né, rompeu com Freud e com a comunidade psicanalítica, né? Foi expulso da IPA, né, o Reich. E além de porque o Reich fez investigações muito próprias, né, que de certa maneira até o afastaram um pouco da linha da psicanálise, porque o Reich tentou pensar uma base biológica, né, que ele chamava de vegetoterapia, né? Então, uma clínica baseada muito no corpo, mas que tem muitas coisas interessantes nisso, né? Que ele chama das couraças caracteriológicas, né? O Reich tem uma obra muito bonita, muito interessante. Sim, E sem dúvida, a psicologia das máquinas a é estrutura genial, de assim, caráter, ela eu foi trabalhei o. muito esse livro. Tenho trabalhado esse livro sempre aqui no Maranhão, com os meus alunos, e é impressionante. As análises que o Reich faz, né, no livro Psicologia das Massas do Fascismo cabem, assim, bastando você mudar algumas palavras, tirar a Alemanha, colocar Brasil, tirar Hitler, colocar Bolsonaro, funciona muito bem para o Brasil. Assim. As análises econômico-políticas desejantes que o Reich faz são brilhantes, de uma precisão muito grande. Né? É um tema, né, que o Deleuze e o Guattari também tocam, né, muito inspirados em Reich, né, de que o fascismo pode sempre retornar. E era uma coisa que o Deleuze e o Guattari avisavam em 72, assim. Né? Por exemplo, na entrevista sobre o antiédipo, que está no livro Conversações, né, Deleuze e Guattari diz, né, não há nada que nos faça pensar que o fascismo não vai retornar. Eles escrevem isso em 1972, logo depois da publicação do Antiédipo. E é o que a gente está vendo no mundo hoje. Né? E por que o fascismo retorna? Né? Bom, né, o fascismo tem a ver com certos limites, né? Certos limites do próprio mercado capitalista. Né? Eu citei para vocês o Eric Hobsbawm, né, que diz na Era dos Extremos que a Primeira Guerra Mundial deveria ter acontecido desde o final do século XIX, mas ela não aconteceu, aconteceu um pouco depois. Um economista francês, que está muito na moda hoje, tem sido muito lido, que de fato ele tem análises muito boas, que é o Thomas Piketty, no livro dele O Capital no Século XXI, ele, a partir de análises quantitativas que ele faz de economia política, ele mostra, a partir da análise de imposto de renda no século XIX, análise das fortunas, né, de circulação do dinheiro, ele mostra que ao longo do século XIX a concentração de renda estava crescendo, 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 crescendo. Chegou num auge na véspera da Primeira Guerra Mundial. Então, quando houve a Primeira Guerra Mundial, obviamente com uma grande destruição, houve uma diminuição da desigualdade, que novamente cresceu, e aí veio a Segunda Guerra Mundial e a pandemia da gripe espanhola, que reduziu drasticamente. Desculpa, a pandemia foi antes, né? Então, a pandemia, a Primeira Guerra Mundial, reduziu drasticamente a concentração. E depois veio a Segunda Guerra Mundial, que foi uma destruição maior ainda. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus criaram esse pacto de estado de bem-estar social, né? Que é ou seja, a tentativa de responder à questão social, do problema da desigualdade e da concentração de renda. Então, criaram um estado
que criasse mais distribuição, né, de saúde, educação, né? E isso funcionou bem até a década de 70 e 80, né? Quando novamente o capitalismo voltou a se desregular, a partir das normas sociais, né, e políticas, e o capitalismo financeiro está solto. E quanto mais o capitalismo financeiro está solto, mais destruição ele provoca e mais concentração de renda. Então, o Piketty mostra nesse livro, O Capital no Século XXI, que do ponto de vista comparativo, hoje nós estamos no mesmo nível que nós estávamos às vésperas da Primeira Guerra Mundial. O Piketty publicou esse livro, se eu não me engano, O Capital no Século XXI, eu acho que lá para 2015, 2011, por aí, poucos anos atrás. E me lembro quando lançou, né, eu li esse livro e fiquei muito impressionado com isso, né, com esse dado, né, que combinava com uma série de percepções e análises que eu já fazia sobre o mundo contemporâneo hoje, isso há 10 anos, 11 anos atrás, que eu via uma situação muito ruim pela frente, né? E os últimos 10 anos têm mostrado isso, né, para o mundo, né? Porque é isso, assim, chega um grau de concentração de renda que os conflitos políticos e sociais se tornam inevitáveis, porque a concentração de renda é muito grande, né? A desigualdade é muito grande. E como eu falei para vocês, a pandemia só intensificou isso, né? Para onde isso vai dar, eu não sei. Só sei que a história nos ensina que isso não nos leva para uma situação boa, né? É um problema que eu falava antes da desregulação do gozo, né? Só que aí no ponto de vista social, econômico, político. Beleza, pessoal. Então a gente se vê amanhã, tá? Então até amanhã. Ô, Márcio, Oi. eu só coloquei 2 comentários aí no chat, Uhum. mas que você pode responder amanhã, o negócio do Renato Nogueira. Uhum. Um é O Avesso da Pele, que eu acho que é um livro que merece ser lido, né? Não é o melhor livro do mundo, mas é um bom livro, Uhum. e que eu acho que ele traz de uma maneira assim muito incisiva todas essas questões que você colocou, né, a respeito Uhum. da angústia sinal, angústia real, e a questão da necropolítica. E aí Uhum. amanhã, se você quiser responder sobre o Renato Nogueira, que eu não sei se você É, conhece, se você curte ele. conheço pouco. Li alguns artigos de Renato Nogueira e me parece bem interessante, né? Que ele É, retoma um pouco da filosofia africana, né? é, De que todo o pensamento europeu tem raízes na África, e acho que isso muitos historiadores mostram isso, né? uhum, O Cheikh Anta Diop, né? É um dos primeiros arqueólogos, antropólogos que vai discutir essa questão das raízes egípcias e logo negras do pensamento europeu, do pensamento grego. Eu acho que tem tudo a ver, sem dúvida, né? Assim, a gente sabe historicamente o quanto que a Grécia foi influenciada pelo Egito, né? A uhum. primeira grande civilização ocidental que tem notícia é a egípcia, uma civilização negra, africana, né? Então acho que sim, acho que tem. E vocês sabem, né? Assim, o Egito gerou o pensamento judaico, né? O Freud fala isso no Moisés e a religião monoteísta, né? O Moisés não era judeu, ele era egípcio, né? Então a matriz egípcia negra, né? A própria população judaica era negra, né? Os judeus eram negros, né? Na época lá dos profetas, de Jesus, né? A população judaica ficou branca ao longo de 2000 anos de miscigenação com os povos europeus. Mas originalmente eles eram negros, de pele escura, né? Ou pele morena, enfim, parda, né? Não eram brancos, né? Então, sem dúvida, eu acho que esses estudos, você vê, o presente muda a maneira de olhar para o passado. As questões hoje estão fazendo a gente olhar para o passado de uma outra maneira. Descobrir outras coisas no passado, outras histórias, né? Acho muito legal, Renato Nogueira, só não conheço muito. Tá bom, muito obrigada pela aula, foi maravilhosa. Até amanhã. Olha, Luciano, também gostei muito. Um abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.